E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Vamos retomar as nossas aulas. Continuaremos, tá? Ainda lá na Europa, mas para hoje nós vamos estudar sobre a Revolução Francesa. É um tema que faz a gente pensar como ser humano, como cidadão, tá? E para a gente ter noção do quão importante são as nossas decisões com relação à política, tá bom? Então vamos relembrar, meu nome é Jussiele Bispo, professora de História de vocês, e nós vamos fazer só um apanhado geral sobre o que foi a Revolução Francesa. Qual foi o estopim da Revolução Francesa, como tudo começou, quais foram os motivos e quais são as consequências que trouxe a Revolução Francesa lá para a França, tá? Então, bora começar? Então, vamos lá. Para início, a gente precisa entender como era o governo francês, tá? Quem manda na França nessa época aqui é o rei, tá? Esse rei, ele concentra todo o poder político e econômico. O nome desse rei, nessa época em que aconteceu a Revolução Francesa, era Luís XVI, tá? Então, o que é que esse rei fez de tão ruim que acabou havendo uma revolução na França, né? Por quê? O que é que ele fez que deixou os franceses tão insatisfeitos? Então, bora lá. A França, ela era governada pelo rei, que era o rei supremo, era considerado o primeiro estado. O segundo estado eram assim, eram os burgueses, né? As pessoas, aliás, desculpa, eram os burgueses, o segundo estado. E o terceiro estado eram os camponeses, as pessoas mais pobres, a camada mais pobre da sociedade, tá? E aí esses burgueses, que era o segundo estado, e o proletariado, que é do terceiro estado, começaram a se organizar e se mobilizar contra os desmandos no governo desse Luís XVI, tá? Então, esse movimento recebeu grande adesão da população, porque já estava faltando um monte de coisa, inclusive comida para a população, tá? E aí, esse movimento espalhou-se por toda a França. Acabou dando origem a um período de intensas e profundas transformações, conhecidas como Revolução Francesa, tá? Então, bora lá. Por conta dessa crise, pessoal, que assolava a França nessa época, né? A fome também, a falta de emprego, a questão da propriedade, que ninguém tinha direito à propriedade, né? Existiam o que chamavam de reuniões dos Estados Gerais. Nessas reuniões haviam reivindicações, né? Porque nunca se conseguia eleger uma pessoa para administrar a França. Sempre que ganhava era o rei e o primeiro estado. O terceiro estado não tinha voto porque era só um. Então, sempre de três, o um e o dois, quem ganha, né? Insatisfeitos com tudo que vinha acontecendo na França. Eles pediam votos justos entre os políticos, que a população pudesse votar para poder escolher uma pessoa que pudesse administrar de uma forma melhor, mais equilibrada, para que a fome não matasse tanta gente como já vinha acontecendo por conta dos desmandos do rei Luís XVI, tá bom? Só que a nobreza, o rei, não estava satisfeita com a revolta, com a revolução, com a insatisfação das pessoas pobres. E aí, o rei, juntamente com a nobreza, aliás, a nobreza, né, em si, tramou uma assembleia para poder banir, acabar com as revoluções. Tá? Eles concentraram tropas do exército na cidade de Paris para que tentasse forçar, fazer com que as revoltas e as rebeliões não acontecessem, só que sem sucesso. A pressão popular subiu, aumentou muito e o rei acabou cedendo e autorizou a continuidade dos trabalhos da Assembleia. Tá? Aí veio, reparem aqui nessa foto. Eu estou mexendo aqui com o cursor para vocês darem uma olhada. Isso aqui é uma prisão chamada de Bastilha, tá? Essa prisão aqui,
pessoal, ela representava todo o poder que o rei tinha. Então, se alguém tinha alguma ideia, alguma coisa contrária às ideias do rei, essa pessoa era presa e levada para esse lugar. No dia 14 de julho do ano de 1789, grande parte da população chega lá, essa prisão é em Paris, chega lá, na prisão Fortaleza da Bastilha, e derruba, acaba com tudo. Vejam aqui, ó, na foto. Eles acabam destruindo, tocam fogo, ateiam fogo, queimam tudo. Então, nessa época, com o povo invadindo essa prisão aqui e tomando o poder, foi o começo, o marco, o símbolo da decadência. O que é isso, pessoal? Foi o símbolo. Representou que o rei estava com o poder fraco. Ele já não conseguia mais controlar os camponeses, as pessoas, a camada mais pobre da sociedade, porque essas pessoas foram lá e derrubaram tudo. Esse episódio, ele está na história marcado como Queda da Bastilha, tá? É um episódio muito marcante na história da França, porque exatamente tira o poder do rei, tá? Não tira totalmente, né? Mas abala profundamente o poder que o rei tinha sobre as pessoas lá na França. Então, com a queda da Bastilha, pessoal, no ano de 1789, veio a continuidade da Assembleia Geral. As pessoas, no caso, né, que derrubaram a Bastilha, eles se juntaram, se uniram, aquelas pessoas que estavam insatisfeitas com o governo francês, e propuseram várias transformações durante o que se chamou de Assembleia Nacional. E quais foram essas principais mudanças? Primeiro, tá aqui, ó. Abolir os privilégios feudais. Desculpa, passou. Por quê, pessoal? Porque aqui, quem tem terra, feudo é terra. Lembra que a gente já viu isso, tá? Então, feudo vem de terra. Então, quem tinha terra é quem mandava em tudo. Então, como as pessoas pobres nunca poderiam ter terras, porque não existia aquisição de propriedade privada, eles ficavam à mercê de quem tinha, dos senhores feudais, né, no caso. Então, a primeira reforma da Assembleia Nacional foi tirar os privilégios dos feudais. Segundo, padronizar a arrecadação de impostos. O que é isso? Quem era pobre pagava muito mais imposto do que quem era rico. E aí essa Assembleia Nacional também padronizou, ou seja, todo mundo paga a mesma quantidade de tributo, independente de ser pobre ou rico, tá? E por último, essas foram as principais, tá, pessoal? Houve muitas outras transformações, mas essas foram as principais. Acabar com as penas consideradas cruéis. Se fosse uma pena, por exemplo, se eu não estou de acordo com uma ideia do rei, porque eu considero que aquela ideia vai afetar a vida das pessoas, não posso ser preso por isso. Muito menos ir à forca, né? Então, essa Assembleia, ela baniu, acabou com todas as penas que eram consideradas cruéis, tá? E aí, após essas transformações, essas reuniões, essas discussões sobre o que poderia agora acontecer na França, foi aprovada, então, a primeira Constituição francesa. E essa Constituição, a Constituição, pessoal, vamos relembrar, a Constituição é a lei principal do país. Então, todo mundo precisa seguir. É quem gere, é quem organiza o comportamento da sociedade naquele país. É a Constituição. Então, no ano de 1791, foi promulgada a primeira Constituição da França. E essa Constituição defendia o quê? Defendia os direitos individuais, a igualdade entre os cidadãos, tá? O direito à propriedade, e tinha uma coisa bem interessante, limitava o poder do rei, ou seja, o rei não podia chegar e fazer o que quisesse pelo simples fato de ser rei, tá bom? Isso é bem transformador para a época, tá certo? E uma coisa que eu preciso lembrar para vocês é que todos esses ideais aí, a defender os direitos individuais, um exemplo de direitos individuais, professora, ir e vir,
Então, eu posso sair daqui de onde eu tô, que eu moro em João Pessoa, eu posso ir para Mataraca, eu posso ir para o Rio Grande do Norte, eu posso ir para Recife, eu posso ir para São Paulo. E não tenho que dar satisfação a ninguém, isso é um direito individual, que é um direito meu de ir e vir. Antigamente, nessa época aqui, né, não existia esse tipo de direito, porque as pessoas, as camadas mais pobres da sociedade, precisavam pedir autorização aos senhores feudais para poder sair de um lugar para outro e inevitavelmente eles não saíam porque não tinham autorização, viviam à mercê de quem tinha os feudos, né, as terras. E por último, limitava o poder do rei, como eu falei, tá? Para a gente fixar bem essa questão da Constituição, é importante a gente saber que esses ideais, eles influenciaram a nossa Constituição, tá? A nossa Constituição brasileira. Não só a nossa, mas a de muitos outros países, tá? Aqui a gente vai vendo na medida que as aulas forem acontecendo, tá bom? Durante essa revolução, pessoal, é bem interessante a gente entender isso, dois países, a Áustria e a Prússia, eles invadiram a França. Esses dois países juntaram os exércitos e falaram, olha, a gente vai invadir a França para fazer o que quer, para poder tomar a França para a gente. Beleza, o que é que acontece? O rei, o Luís, foi confirmado, comprovado, que ele estava do lado da Áustria e da Prússia. Por quê? Porque ele queria voltar ao poder, né? Ele queria fazer com que aquela limitação daquele poder que foi retirado dele pelo povo voltasse. E aí, pessoal, insatisfeitos com isso, o que é que a população fez? Promoveu o que chama a Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional foi uma convocação de toda a população para tirar o rei do poder e transferir esse poder para um conselho executivo, um conjunto de pessoas, né, que pudessem administrar a França. E aí, o rei foi acusado de traição, né, por trair a sua própria nação, e por conta disso, o que é que o rei tentou fazer? Eu vou fugir daqui, vou embora, porque aí ninguém me pega. Chega lá na frente, eu vou, me junto à Áustria e à Prússia e volto para conquistar a terra e reconquisto o meu lugar de volta. O que é que acontece? O rei ele tenta sair da França para encontrar esses aliados dele. E aí, qual era o plano do rei Luís XVI? Se juntar aos seus aliados e iniciar uma luta chamada de contra-revolucionária, ou seja, atacar a revolução, tá? Mas será que ele consegue, pessoal? Aqui diz que não. Ele foi reconhecido quando ele tentava cruzar a fronteira francesa e foi levado de volta para Paris. Esse rei foi deposto e passou a ser chamado de Luís Capeto. Isso. E aí, depois que ele voltou para a França, ele foi condenado, ele foi julgado e condenado por um tribunal francês e ele acabou morrendo, acusado dos crimes de tirania, que é quando você tenta assumir o poder a todo custo, e traição à nação. E no dia 21 de janeiro de 1793, ele foi executado lá na França, tá? Essa gravura está no livro de vocês, eu coloquei na atividade, vocês vão dar uma olhada na página lá do livro, e ela representa exatamente o momento em que o rei Luís XVI é preso pelo exército francês. E aí ele está aqui com a família dele, a esposa dele, né, as filhas. Nesse momento aqui, ele está sendo preso e sendo levado de volta para a França, quando ele vai passar pelo tribunal, vai ser condenado e vai chegar à morte, tá bom? A atividade é bem simples, são 3 questões apenas. Então, leiam o livro de vocês, está aí nos comentários na atividade. Divirtam-se e até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau, pessoal!